Eu conversei hoje logo cedo com o ministro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e ele me disse, com essas palavras, de que estão em estado de choque. Foi o que ele me disse. Acho que o estado de choque define muito bem o que foi o voto de Luiz Fux. Isso foi o que eu ouvi de um ministro do Supremo Tribunal Federal agora pela manhã. Que o ministro Fux anuncia que está absolvendo Jair Messias Bolsonaro dessa tentativa de golpe no nosso país. Vamos assistir um trechinho aí do voto que está repercutindo muito do ministro Luiz Fux. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. O voto de Luiz Fux traz sentimentos diversos pelo Brasil afora. É claro que isso foi muito celebrado por todos os bolsonaristas, que ficaram, inclusive, impressionados, porque foi muito além do que eles podiam imaginar. E da mesma forma, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, também houve, de certa maneira, um espanto. Eu conversei hoje logo cedo com o ministro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e ele me disse, com essas palavras, de que estão em estado de choque. Foi o que ele me disse. Acho que o estado de choque define muito bem o que foi o voto de Luiz Fux. Isso foi o que eu ouvi de um ministro do Supremo Tribunal Federal agora pela manhã. Há uma expectativa para que o voto de Carmen Lúcia seja mais curto e que dure em torno de 2 horas. E mais do que isso, uma expectativa para que o julgamento possa acabar ainda hoje. Com o voto mais curto de Carmen Lúcia, o voto na sequência de Cristiano Zanin também mais curto e aí acelerando, de certa maneira, esse julgamento que está previsto para acabar amanhã. Amanhã está reservada também, né, a audiência para que amanhã aconteça o julgamento, mas pode terminar hoje.